Vídeo de número 4, as Constituições Republicanas. Nós falamos da Constituição de 1891, de 1934. Agora vamos falar da Constituição, falamos também da Constituição de 1937, agora da Constituição de 1946. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1946. Vamos lá. A Constituição de 46 substituiu a existente durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Então, essa de Getúlio Vargas durou 9 anos, de 37 até 1946. Getúlio Vargas entrou em descrédito após entrar na Segunda Guerra Mundial. Por que Getúlio Vargas entrou em descrédito? É simples, pelo seguinte motivo. O Brasil estava junto com os aliados, junto com os Estados Unidos, combatendo o eixo, combatendo Hitler e todo o eixo, toda a Itália e etc. O que acontece? O governo brasileiro envia a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, milhares de homens para combater a Segunda Guerra Mundial. E o que eles vão combater? Eles vão combater um governo ditatorial de Hitler, Adolf Hitler. Eles vão combater a ditadura nazista. E quando eles voltam no Brasil, eles pensam, peraí, nós vamos combater algo que nós estamos vivendo no Brasil, ou seja, a ditadura de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas caiu em descrédito. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, é um dos assuntos que mais me interessaram para que eu fizesse esse curso de História. Há muitas histórias interessantes sobre a Força Expedicionária, que os italianos, temiam os brasileiros, e o grito de guerra, senta a pua, a cobra vai fumar, etc. surgiram com a Força Expedicionária Brasileira. E bastante interessante. Mas, para a nossa prova aqui, esse descrédito após entrar na Segunda Guerra, e o movimento oposição conseguiu retirá-lo então do poder no ano de 1945. Com a queda do ditador Getúlio Vargas, assumiu a presidência o general Eurico Gaspar Dutra. Nós vimos no vídeo anterior que a aprovação da Constituição de 1937, olha o que está de amarelo, ela foi aprovada por quem? Por Getúlio Vargas e por Eurico Gaspar Dutra. Observe agora quem assume o governo após Getúlio Vargas, o general Eurico Gaspar Dutra. A Constituição de cunho autoritário não era mais adequada para o Brasil e precisava ser substituída. O então presidente convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para que pudesse promulgar uma nova Carta Constitucional. Olha, a Constituição de 1946 ela não é ditatorial, apesar de Eurico Gaspar Dutra ter aprovado a Constituição juntamente com Getúlio Vargas. Ele convoca a Assembleia Constituinte para escrever um novo texto e promulgar a nova Carta Constitucional. O artigo 1º da Constituição de 1946 diz o seguinte: os Estados Unidos do Brasil mantêm sobre o regime representativo, ou seja, através de seus representantes, a Federação e a República. Aqui já não é mais aquela falsa federação. Aqui, nessa Constituição, ela dá mais poderes aos governadores, dá mais autonomia aos municípios. Olha o que está escrito aqui: todo poder emana do povo. Então, nessa Constituição de 46, ela vem trazendo o povo como titular do poder. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido em nome do povo. O parágrafo 1º diz que a União compreende, além dos estados, o Distrito Federal e os territórios. Aqui não está os municípios. Olha, a União compreende, além dos estados, o Distrito Federal e os territórios. Não existe hoje território no Brasil, mas nós sabemos que Roraima já foi um território,
Fernando de Noronha já foi um território. Então, territórios já existiram no Brasil e podem voltar a existir. Parágrafo 2º. O Distrito Federal é a capital da União. Então, mais uma previsão. E o artigo 2º diz que os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados, mediante voto das respectivas assembleias legislativas, plebiscito das populações diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional. Um marco interessante que, olha, a plebiscito das populações. Então, sempre que, já na Constituição de 46, se algum estado ou município quiser se juntar a outro município, por exemplo, e formar um novo município maior ou subdividir-se, necessariamente a população deveria aprovar previamente. Plebiscito é prévio, é antes de se tornar lei. Referendo é após a lei estar pronta. Então, o povo deveria decidir se isso seria feito ou não. A Constituição de 46, ela foi promulgada, observe, diferente da Constituição de 1937. Como eu falei e repito, nós faremos uma tabela ao final e vamos colocar todas as principais diferenças. A Constituição de 37, ela foi imposta, ela foi outorgada. Já a Constituição de 46, ela foi promulgada no dia 18 de setembro de 46. A Constituição de 46 foi feita por Eurico Gaspar Dutra, ou seja, ela foi, na realidade, Eurico Gaspar Dutra, ele convocou a Assembleia Constituinte. Eurico Gaspar Dutra, ele foi o presidente de 46 a 51, e em 46 foi oficialmente promulgada a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. O nome, então, aqui não era República Federativa ainda, era Estados Unidos do Brasil. E o ato das disposições constitucionais transitórias, o que consagrou a liberdade da Constituição de 1934, mas havia sido retirada de 37. Então, nos atos das disposições constitucionais transitórias, ele trazia, então, aquele texto que havia sido tirado de 37, que consagrou as liberdades. As liberdades voltaram a existir, as liberdades de expressão, já era permitido contestar o governo e etc. Vários intelectuais da época participaram da elaboração da nova Constituição. Portanto, como eu falei, Eurico Gaspar Dutra não foi ele que escreveu, né? Ele era o presidente durante a promulgação. Vários intelectuais participaram da elaboração da nova Constituição. Pela primeira vez, os comunistas também integraram as reuniões da Assembleia Constituinte. Até mesmo, olha, os comunistas que foram expurgados em 1937 em diante, eles puderam participar da constituição da nova Constituição. Constituição da nova Constituição não ficou bem, né? Eles participaram da edição, da escrita, da construção da nova Constituição. O resultado foi uma carta constitucional bastante avançada para a época, conquistando avanços democráticos e na liberdade individual de cada cidadão. As liberdades que o próprio Getúlio Vargas havia acrescentado à Constituição em 1934 e que foram retiradas por ele mesmo em 1937 e voltaram a integrar a Carta de 1946. Olha que interessante. Em 1934, Getúlio Vargas apresenta essas liberdades. Em 1937, Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra aprovam a retirada dessa liberdade. Em 1946, Eurico Gaspar Dutra traz novamente essa liberdade. Então, parece até irônico, mas foi o que aconteceu. Ela foi inspirada na Constituição de 1934. A Constituição de 46, então, ela foi inspirada na Constituição de 1934. Federalismo não mais nominal, agora o federalismo real.
aumento dos poderes dos estados, retorno dos direitos fundamentais, mandado de segurança e ação popular. Esses remédios constitucionais voltaram a existir, voltaram a fazer parte agora do ordenamento jurídico, ou seja, do texto constitucional. Novidade foi o surgimento da ação direta de inconstitucionalidade. Então, a partir de 1946, surgiu no texto constitucional brasileiro a ação direta de inconstitucionalidade. Então, autoridades, certos grupos de pessoas poderiam contestar, então, por ação, a constitucionalidade de um ato normativo. Jânio Quadro renunciou com o intuito de voltar durante a vigência, ou melhor, durante a vigência da Constituição de 46, Jânio Quadros assumiu a presidência do Brasil. Ele, então, após assumir, ele ficou pouco tempo e renunciou com o intuito de voltar mais forte ou outros motivos que não ficaram claros, né? Ninguém pediu para ele voltar e ele, então, abandonou. O povo brasileiro ficou órfão após a saída de Getúlio Vargas. Apesar de não ser que o intuito de nós falarmos da Constituição, apenas para contextualizar. Como o povo deu a impressão que Jânio Quadros queria que o povo fosse às ruas e pedisse a volta dele para ele voltar mais forte. Como isso não aconteceu, entrou o seu vice, o presidente João Goulart. E João Goulart fez um comício em praça pública para 300 mil pessoas no Rio de Janeiro. Alguns historiadores afirmam que eram 150 mil pessoas. O número não é importante para nós. E lá ele apresenta medidas socialistas, que foi a consequência do golpe militar, consequência imediata. Eu só trouxe esse assunto aqui agora só para você contextualizar que isso aconteceu na vigência da Constituição de 46. Só que nós falaremos desse comício e da consequência dele lá no próximo vídeo, como nós falaremos da Constituição do Terror, da Constituição de 1967. Então, vamos voltar para o contexto da nossa Constituição de 46. Ela trouxe igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Então, aquilo que foi perdido em 37 foi trazido novamente. Igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Outra coisa que foi trazida foi a liberdade de expressão sem censura, fora em espetáculos e diversões públicas. Então, a liberdade de expressão ela estava de volta e foi proibida a censura. Não existiria mais a censura, salvo espetáculos e diversões públicas, que deveria ser moderado, mas a censura em geral estava proibida. Sigilo da correspondência inviolável trouxe a inviolabilidade então da correspondência, liberdade de consciência, crença e exercício de quaisquer cultos religiosos estava previsto agora no texto de 46. Liberdade de associação para fins lícitos, não para qualquer fim. Assim como na Constituição de 1988 está vedada a associação de caráter paramilitar, também em 46 não era permitido. Liberdade de associação para fins lícitos, seja para associação, quaisquer motivos, desde que não seja motivo ilícito. Casa como asilo do indivíduo se torna inviolável. A partir deste momento, a polícia, as forças do governo ou qualquer outra força não poderia mais adentrar a casa do indivíduo sem autorização judicial ou autorização do mesmo. A casa se tornou um asilo inviolável do indivíduo. Prisão apenas em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente e a garantia de ampla defesa do acusado. Isso aqui que foi suprimido em 37 e também em 67 estava aqui em 46. Isso está na Constituição de 88. A Constituição de 1988, que é a Constituição vigente, ela afirma que
a prisão apenas para flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente, salvo os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Mas em 46 já era uma grande conquista. Prisão apenas em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente e a garantia de ampla defesa do acusado. A ampla defesa, todas as provas, todos os meios deveria estar disponível para que o acusado possa se defender. Pena de morte extinta. Pena de morte prevista em 37 foi abolida em 1946. E os três poderes são definitivamente separados. Então aqui uma separação definitiva dos três poderes: executivo, legislativos e judiciário. Eles então são independentes e harmônicos entre si. Então eles se tornam independentes, eles são separados. O executivo aqui não tem mais poder sobre o legislativo. Há aquele controle sobre os poderes. Um poder controla o outro nos dias de hoje, mas não há mando, não há hierarquia. Então os três poderes estão separados. Isso foi trazido já em 1946. Esses são, pessoal, os aspectos mais importantes dessa Constituição. Na próxima aula nós falaremos dos aspectos mais importantes da Constituição de 1967. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!